pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Pelo amor de Deus, vou até recomeçar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui sempre a Trindade da Físio reunida com nossa convidada agora da vez, Débora Reis. Você que está lendo aqui o título, Débora Reis, com 2 S, se pronuncia Reis, aprendemos hoje. Isso aí. Você que está começando a escutar o episódio, o primeiro ensinamento veio rápido. Uma aulinha de polonês? Polonês. Olha só. E o tema da vez será, então, médicos recomendam o exercício físico. Então, um tema bem baseado na tese de doutorado da Débora. Fazer uma breve apresentação sua aqui, Débora. Certamente você vai ter que completar ela depois, porque o currículo é grande. A Débora, então, que é médica do esporte e do exercício, com residência pelo HC, FMI USP. Foi preceptora nos anos de 2021 e 2022 por lá também. Fez o doutorado dela por lá, em medicina esportiva, em ciências do sistema musculoesquelético. E tem pós também em medicina esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional. Atualmente médica do feminino profissional do São Paulo. Desde esse ano agora, médica da Care Club também, unidade Perdizes. E também do grupo Fleury, tem participações nas Olimpíadas, Rio 2016, Copa América 2019. Débora, muito obrigado pelo aceite aí do nosso convite. Você que se convidou algumas vezes aqui, hein? A gente convidou, ela negou algumas vezes e da última vez ela se sentiu culpada e falou, pô, preciso ir. É um pouquinho verdade, né? A questão é que vocês marcam a gravação na quarta-feira é dia de jogo, né? Então ficou meio complicado bem colocado. Mas o campeonato não começou, então vamos lá. Boa. Obrigado aí então por ter vindo. Vamos bater esse papo. A gente sempre que traz um convidado de primeira vez, quer conhecer um pouco mais. Os meninos acho que conhecem mais do que eu te conheço até, mas quem está te ouvindo pela primeira vez aí no nosso podcast. A gente quer saber um pouco mais da sua vida profissional, o começo dela, o que te levou para a medicina e depois futuramente para a medicina esportiva. E a gente vai falar sobre exercício, querendo saber da sua relação com o exercício, com a atividade física. Beleza, vamos lá. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Profissionais que eu admiro muito desde o início da minha formação, aí, desde o início desse currículo. Um podcast que eu acompanho também desde o início. Muitas pessoas especiais passaram aqui, então é muito legal estar aqui também. Eu sou de Belo Horizonte, atleticana, doente. Sempre quis trabalhar com esporte, sempre gostei de esporte no meu dia a dia. E eu queria fazer medicina e falava que eu queria fazer medicina para fazer cardio e trabalhar com atleta. Esse era meu raciocínio. Por muita sorte, no primeiro ano de faculdade, não sei se com vocês também é assim, quase todos os professores ficam perguntando, por que medicina? Por que você escolheu isso? Sim. E aí tem todo mundo com as respostas prontas e eu fui na lata. Falei, não, eu quero trabalhar com atleta e vou fazer cardiologia. E o meu professor de neuroanatomia, George Lodge, ainda no primeiro ano me apresentou o presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício do Esporte. Então lá eu já conheci que tinha uma especialidade diferente. E aí colei nesse cara para poder aprender bastante. O Marconi lá, cardiologista em Belo Horizonte. Seguindo ele, eu acompanhei o João, que foi residente no HC. Sim. Então eu comecei a ter alguma ideia de como funcionava a residência, consegui vir até a USP durante a graduação fazer uma visita acadêmica, e aí, sei lá, no meio do curso para frente eu bati o martelo que era isso mesmo. Legal. E já visando fazer na USP ou tanto faz? Já, mas cara, não sei se é uma opinião particular minha ou se quem é de fora de São Paulo vê a USP como uma coisa meio inatingível, assim, completamente. Para fazer a faculdade de medicina, eu tentei o FMG, cogitei tentar a Universidade Federal do Paraná, que eu tenho um irmão que mora em Curitiba, mas fiquei mais focada ali em Belo Horizonte mesmo. Jamais passou pela minha cabeça, por exemplo, fazer FUVEST. Quanto mais residência, que em tese o funil é maior, né? Mas só tinha que ir. Então, USP, Unifesp, IANSP, Botucatu e Caxias do Sul. Então, eu fiz as 4 provas de São Paulo, passei nas 4 e aí escolhi o HC. Legal.
que acho que eu já tinha né, já conhecia um pouco a Paulinha, que era minha R+, já conhecia o João lá de Belo Horizonte. O João Pinto que veio aqui. Não. O João, que é mineiro, né? Ele é do Maranhão. Maranhão. Ficou um tempo lá em BH, que a esposa estava fazendo pediatria. Verdade. E agora voltou pro Maranhão já. Que era nadador, não era? Ou trabalhava com natação? Nadador. Bacana. Muito bom. E a sua vivência no esporte, o que você praticava? Eu praticava tudo de moleque, assim mesmo. Sei lá, vivia machucada, vivia jogando bola, vivia chutando bola. Mas tive alguns acidentes aí de percurso, então, sei lá, com 12 anos eu fiz uma cirurgia de ligamento de tornozelo e naquela época, né, o tratamento era não jogar mais. Uhum. Então, fui meio proibida de jogar bola e parti para natação, com a desculpa de não ter impacto. Aí, sim, nadei a adolescência inteira, fui federada, competi. Inventei de jogar bola de novo no primeiro intermédio, machuquei de novo, tive que operar de novo. Tornozelo de novo? O mesmo tornozelo. Ou seja, a conduta estava correta, né? E aí achei a corrida de rua, né? Acho que uma coisa meio sem mudança de direção ali, já consegui me estabilizar. E aí venho correndo desde então. Legal. Breve pausa aqui para dar notícia aqui, dar um aviso rápido para vocês que estão acompanhando o episódio. Se você está nos acompanhando via Spotify, você pode nos acompanhar também via YouTube. Acesse nosso YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. A gente está sempre publicando agora shorts, né, Franco? É isso aí. E você que já nos acompanha no Spotify, classifique aí com 5 estrelas, que é a única opção possível para esse podcast. Exatamente. E tem um ponto importante que, se você viu o número desse episódio, ele é o número 149. Ou seja, a gente está se aproximando de uma marca importante, 150 episódios, e a gente está ali, triscando para bater uma meta que é de 1.000 inscritos no YouTube. Então, dá essa força, porque tem muita gente, tem até estatística lá, acho que era 90% das pessoas que estão acompanhando o nosso conteúdo no YouTube não seguem, não acompanham a gente ali inscrito, e é só bater o dedinho, esse número vai subir e vai ajudar a gente a alcançar mais gente com o nosso conteúdo e levar a palavra da Débora para muito mais pessoas. Então vai dar uma força para todo mundo aqui. Isso aí, pessoal, tem que se inscrever. E quem sabe assim mais médicos vão recomendar exercício físico, né? Tomara. Leve a palavra do exercício, do movimento para mais gente. Guarda isso daí, porque a chamada final combina com isso, hein? Boa. Então vamos lá, vamos seguir com o papo, vamos entrar de fato aí no tema. Tese de doutorado da Débora foi justamente avaliando como e quanto prescrevem, né, os médicos do HC, atividade física. E acho que vale a pena a gente talvez começar pelo começo. Então, como que foi essa ideia, seu orientador que trouxe isso para você? Quem que é seu orientador, para a gente conhecer um pouco mais também? Meu orientador é o professor Bruno Galano, né, um dos maiores pesquisadores aí nesse assunto. Bruno, queremos você aqui. Ele tem que ser um episódio especial, tipo 150, 200, Pô, tem que ser um redondão assim. Cara, o assunto acho que foi ele que propôs, mas já era um incômodo que eu vinha carregando desde o meu R1. Tá bom. Né, eu me matriculei no doutorado na R4. Então, eu estava, na verdade, indignada assim, com o fato de eu não ter aprendido aquilo na minha faculdade, mais cedo, na minha graduação. A gente tem, durante a residência, um período ali de seminários, né, sobre atividade física e populações especiais. Então, atividade física e população geral, atividade física e crianças, atividade física e câncer, hipertensos, cardiopatas, diabéticos. E, assim, tem coisa relevante sobre cada um desses temas. E eu nunca ouvi falar disso na minha faculdade. Inclusive, eu não era estimulada a pesquisar essas coisas na faculdade. Então, por exemplo, eu fui monitora de fisiologia e a professora me pediu para eu separar 2 aulas para preparar para a turma de baixo da minha, né? E aí a primeira aula que eu fiz, já que eu gostava do tema, era fisiologia cardiovascular no exercício aeróbio. Como funcionava, todas as respostas e tal. A turma adorou, eu adorei pesquisar, li bastante. Na segunda aula, falei, vou falar a mesma coisa, mas do exercício de força, do exercício resistido. Aí ela me barrou, ela falou, não, você quer falar só de exercício?
muito mais interessante você falar de diabetes gestacional. Aí eu falo de diabetes gestacional, mas sabe, ficou aquele incômodo. Deixa eu falar do exercício físico no diabetes gestacional. Tipo isso. E sério, assim, eu fiquei muito, muito incomodada de ter aprendido isso só na residência, de conhecer o American College só na residência, o FIT, né, aquele formato de prescrição, então frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício, também só aprendi na residência, e eu imaginava que muitos outros médicos também não aprendessem, né, assim como eu. E de fato foi o que eu identifiquei, então fazendo a revisão bibliográfica lá do doutorado, eu vi que as principais faculdades federais do país não têm isso no currículo. A UFMG não tem, a Universidade da Bahia não tem, a Federal do Paraná não tem, a Universidade de Brasília não tem. E na USP tem uma disciplina optativa na grade básica do currículo, que tem, se eu não me engano, 15 horas 15 horas aula. Um crédito. E um crédito. E é opcional, né? Então, assim, não é todo mundo que faz também. E quem dá essa disciplina é o próprio Bruno? Não sei te dizer. Não cogito que seja o professor Arnaldo. Arnaldo Hernandes. Arnaldo Hernandes. Tá. Mas não sei dizer ao certo. E aí eu vi, então esse é um retrato e você nacional. Tem uma ideia de número de inscritos nessa disciplina? Não tem. Talvez você consiga achar esse número lá pra gente. Porque eu imagino que não seja também muito procurado. Não. A medicina, o João comentou isso aqui no episódio que ele veio, né? A medicina é muito centrada em medicamentos, centrada na doença e não na saúde. Né? A gente pode prevenir essas doenças, a gente pode dar qualidade de vida para os doentes, e não, a gente fica lá discutindo meses e meses e anos se tal remédio tem uma ação maior ou melhor no túbulo distal renal e não sei o que, e se o efeito dele é X% melhor do que o outro, enquanto a gente tem uma gama de mudanças de estilo de vida que a gente pode atuar também. É muito discrepante, né? O quanto que o benefício, o exercício e o estilo de vida traz de benefício e o quanto que você verificou que aquilo não é valorizado na grade. Né? E é até discrepante o conhecimento geral das pessoas. O exercício é importante, tem que fazer exercício. Só que aí na hora que o profissional que seria um cara ali para inserir isso, poderia estar munido de informação, de recursos, até mais de como orientar mais do que o benefício, para ter adesão realmente, passa a oportunidade, né? Acho que esse é o desconforto. Acho que o benefício muitos conhecem, né? Acho que o como prescrever, que acho que talvez exatamente. Esse foi um dos achados nossos, né? 99,7% dos médicos avaliados responderam que é importante recomendar atividade física. Só que 48% recomendam de fato, e quando você vai ver, 38% sabem qual é o conceito de atividade física. Então, provavelmente eles recomendam errado também. A gente vai, né, só descendo ali a ladeira em relação a isso. Esse foi um dos questionamentos. A ideia original foi do Bruno. A gente tinha uma ideia também de fazer um estudo mais objetivo, então de selecionar um grupo de médicos, dar acelerômetro para poder avaliar de fato se eles fazem atividade física ou não, quanto tempo eles ficam sentados ou não, monitorar a glicemia, colesterol, enfim, para poder ter uma ideia do perfil de saúde desses médicos do HC, mas esse braço do trabalho ainda não foi para frente, mas é uma ideia também. Legal, então a proposta inicial, além da pesquisa do ponto de vista de resposta, é algo skin in the game. Vamos ver o quanto que a pessoa é ativa realmente. E acho que para entender se isso influencia no potencial de prescrição. Isso. Legal. Na literatura a gente tem que médicos ativos recomendam mais atividade física do que os inativos. E, curiosamente, também mulheres médicas prescrevem mais do que homens médicos. Olha só. No meu estudo eu não achei essa variável, talvez pelo N ter sido um pouco menor. Qual foi o N, mais ou menos? A minha amostra eram de 5.500 médicos que tem atualmente no HC e uma média de 400 responderam o questionário. Foi uma taxa de resposta de 11,5%, que é considerada baixa. Né? O médico ele não tem um espírito muito corporativista de ajudar o colega, de participar das coisas. É muito elitista de falar, não tem tempo e tudo mais, e não se engajar ali ou na rotina da universidade, da entidade em si ou da própria comunidade. Né? Cara, isso é até interessante porque é um dado que traz uma avaliação subjetiva de
percepção de valor do médico sobre a pesquisa que está sendo feita, né? Tipo, se o cara já não está se propondo a despender um pouquinho de tempo para colaborar com o tema, é porque talvez ele nem ache isso irrelevante ou superficial, né? O ganho marginal. Será que é isso? Ou será que ele se sentia testado? Não vou botar à prova meu conhecimento sobre o tema. Acho que tem dois viés importantes, né? O de seleção, que é isso. Então, os que praticam atividade física e os que gostam do tema responderam. E os que não gostam ignoraram. E, infelizmente, foi em um período de pandemia. Então, eu tive que esperar ali um ano e meio para poder mandar esses questionários, que no auge do covidário, né? Imagina o pessoal que está ouvindo aí, o Hospital das Clínicas foi transformado numa UTI de, 15 andares e não sei quantos mil leitos. E ninguém tinha paciência, ou não era o momento de perguntar sobre atividade física para ninguém, apesar da discussão paralela de saúde mental e tudo mais. Deixa eu propor a gente organizar a conversa meio no molde do artigo mesmo. Você vai me inventar uma banca agora. É porque a gente já está discutindo um pouco de método, de resultado. Vamos... Isso é engraçado pra caramba. No começo ele falou, não, o papo é solto, vamos seguir pra onde o papo conduzir. Aí agora você quer deixar... direcionar, sou autoridade. Isso, cara, que isso. Porque a gente vai conseguir aproveitar mais cada informação. Tá bom, concordo. E eu acho que assim, antes de entrar até em método no trabalho em si, um pouco de justificativa do trabalho. Exercício é remédio, isso é um jargão da área. Então, entendendo a medicina como uma área da saúde, o médico deveria conhecer de exercício e prescrever, indicar para os seus pacientes. Exato. É mais ou menos por aí que foi o raciocínio, baseado na sua vivência como aluna. Você falou, na faculdade eu não tive isso, mas deveria ter tido. Exato. E daí surgiu a ideia de fazer o trabalho. Isso mesmo. Acho que teve somado aí o próprio perfil do HC, né? Que por ser um hospital terciário, tem muito de medicamentos, muito de procedimentos envolvido. Então, os alunos anseiam por esse tipo de conhecimento e não pelo preventivo. Né? Essa área preventiva fica mais para a medicina do esporte, mais para a medicina da família e comunidade. São pequenos nichos ali dentro do HC que tratam mais esse tema. E, ao mesmo tempo, um perfil de paciente, em alguns setores, é claro, bem crônicos, que tem o potencial de se beneficiar bastante, né, do exercício. Esse era o outro lado, né? Eu ainda tenho esperança de que esse trabalho, em algum dia, cutuque ali em relação à grade curricular mesmo, de ter mudanças. Eu entendo que, com o desenvolvimento da medicina, com a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, é muito difícil você desenhar um curso de medicina em 6 anos, com tantas informações que têm que ser passadas para o aluno, mas eu não acho que precisa de um semestre de medicina do esporte. Eu acho que se nos 6 meses de cardiologia tiver uma aula de exercício cardiopata, já é alguma coisa. Se nos 6 meses de endócrino tiver uma aula de exercício diabetes, já é outra coisa. Você vai espalhando ao longo da graduação, né? A pessoa de sempre ter um vai bloco, tendo... É possível fazer dessa forma, sabe? Sem pesar a grade curricular, a hora curricular em si. E a questão populacional mesmo, né? Eu comentei com o Cássio em off aí do episódio que vocês tiveram com o João, sobre mudança de estilo de vida. E na minha pesquisa inicial lá do doutorado eu encontrei exatamente a parte financeira de custo de saúde pública. Então é estimado que no Brasil, se as pessoas fossem ativas, se a população fosse mais ativa, geraria uma economia de 275 milhões de reais. E esse dado é de quando você tem? Esse é de 2015. Então pode botar uma inflação aí. Nos Estados Unidos, de 107 bilhões de dólares. Dinheiro, hein? Ano. A grana, pô. Então, isso, imagina, em redução de medicamentos, melhor indicação de cirurgias, né? Você acaba conseguindo, não necessariamente economizar esse dinheiro, mas transferir para o que realmente importa, para quimioterapia, para procedimentos mais caros, para desenvolvimento tecnológico de vacinas, enfim,
seria Não sei uma se está super na reforma. conta, mas esse cara mais ativo, menos doente, também produz mais, vai ter menos Sim, absenteísmo exato. no trabalho. Então é melhor para a economia no geral, fora a questão individual de qualidade de vida. E dentro da pirâmide de assistência de saúde, coloca muito lá na base, por meio do exercício, né? Muita resolução, para sobrar pouco problema lá para cima, para a pontinha da pirâmide. E aí, nesse pouco, que é de alta complexidade realmente, aí beleza, injeta o Sim. dinheiro que é necessário, que vai ter economizado lá com políticas mais baratas, né? Sim, isso a gente levantou também no trabalho. Pô, sensacional. Puxa aí, cara. Não, muito legal. Rafa perdeu. E aí? Eu ia fazer um comentário breve, assim, ainda a respeito disso, fora a mudança da faixa etária da população, que a gente vai viver mais e viver melhor, né, idealmente, né? Então, isso a nível populacional faz muito sentido mesmo. Sim. Pensando até na saúde complementar, seria esperado que barateasse um plano de saúde se a população fosse mais saudável, né? Sim. Então... E até a qualidade de vida do próprio profissional, né? Então, a gente está, graças a Deus, migrando ali de cardiologistas fumantes para médicos ativos, mas se a gente, desde a graduação, trabalhasse isso, então tem artigos comentando, por exemplo, que as aulas de graduação tivessem a oportunidade dos alunos assistirem em pé para reduzir tempo sentado, seria motivacional em relação à mudança de estilo de vida, e aí médicos mais ativos prescrevem mais atividade física, seria uma bola de neve positiva ali, né? Um ciclo vicioso? Ou virtuoso. Virtuoso, obrigada. Muito bom. Vocês acham que vale a pena definir o que é atividade física, exercício físico? Sempre válido. Acho que é sempre válido. Manda aí. Não, você que manda, você que é convidada, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Atividade física é qualquer movimento, né, que aumente ali o gasto calórico em relação ao gasto basal. O exercício ele já precisa ser estruturado, repetitivo, com um objetivo específico. Então, é uma atividade física sistematizada. E o esporte, por sua vez, é o exercício com regras, com competição, com grande performance, enfim. Acho que esses são os principais pontos. E seguindo aí a definição que já foi feita, quer ir para a metodologia já? Acho que dá para falar um pouquinho, porque eu parei lá no viés de seleção e eu tô com uma pergunta aqui que eu quero fazer já, mas fala um pouco da metodologia. Então a gente fez um questionário online, né, aplicado por uma plataforma que chama RedCap, que ela valida os dados, ela é muito utilizada no meio da pesquisa. A gente tinha uma amostragem de 5.500 médicos. A proposta original era fazer isso realmente com os médicos do HC. Com os médicos do HC. Sim. Ali, Faculdade de Medicina, Fundação Zerbini, Instituto Central, HC então, todo inteiro. Complexo. Todo Psiquiatria, ENCOR, ortopedia, tudo. Legal. Consegui os 5.500 e-mails institucionais, cadastrei lá no RedCap para eles receberem. Um viés aí também que tem uma galera que não usa, Eu mesmo tenho um e-mail HC que, se eu abrir lá, deve ter umas 10 mil mensagens não lidas. Não, tem 2018 tem lá. vários vieses aí, né, que dá pra gente considerar. E aí do que chega, ainda tem aqueles que falam, vou responder, não vou responder, né, trata como um spam o negócio. Só uma observação, que era só um brinde, tá? Mas tudo bem. Segue o jogo. Eu também falei tá que ia parar na gostoso. primeira, eu tô na terceira. Bom Então... que tá gostoso. Era só para gelar o copo. Tava ficando quente, senão aquele restinho não ia tomar. Agora vai. deu uma... A ideia original era a gente replicar esse e-mail 5 vezes, então a cada, 3, 4 semanas. Se ela não respondeu, ela receber novamente, se ela respondeu, ela para de receber. Com a pandemia, a gente viu que não ia funcionar, então dei o primeiro start, se eu não me engano, em 2020 mesmo, aí o segundo start em 22 e o terceiro em 23, e aí cada um desses momentos, mais 2 ou 3 e-mails ali daquele período, com a ideia de pegar a reciclagem, né? Então, como a maioria das residências duram 3 anos, todo ano tem um grupo de R3 saindo e um grupo de R1 chegando. Então, tentei pegar pessoas novas ali também. E é
Isso. Teve algum apoio institucional da diretoria do HC, de professores titulares? Teve pouco, mas teve. A gente, buscando aumentar a taxa de resposta, a gente solicitou para a diretora clínica, para a professora Heloísa Bonfá, que disparasse um e-mail solicitando que as pessoas respondessem, principalmente os chefes de departamento, para que solicitassem uns aos outros. Eu tentei pedir para responderem manualmente ali com o iPad, ou mandei para os médicos que eu conheço para eles replicarem para os seus residentes, enfim, tentando não ter o viés da minha seleção, né? Então, claro. é muito provável que todos os residentes da medicina do esporte iam responder corretamente, enquanto, sei lá, os da cirurgia geral talvez não. Mas eu tentei buscar um chefe de cada departamento para poder ter esse vínculo, ter uma amostragem mais diferenciada. E a gente também tirou, depois da seleção, médicos que trabalhavam exclusivamente com a atividade administrativa. Então, o cara que, sei lá, é pediatra, mas trabalha na RH do hospital. Não faz o menor sentido. E de algumas especialidades-chave que também não faz sentido prescrever atividade física, ou pelo perfil de paciente que atende, ou pelo perfil da própria especialidade. Né? Então, sei lá, neonatologia, psiquiatria forense, anatomia patológica. Que médico que não prescreve exercício, óbvio, né? Parasitologia. Por mais que a gente tenha, vocês tiveram aí o episódio de exercício na UTI, a gente tirou os emergencistas também, então a gente acredita que no HC ainda tem um perfil de dar aquele suporte para o doente mesmo, né? E depois, em outro momento, que ele vai ser avaliado para poder orientar alguma coisa ambulatorial. Então, para evitar esse tipo de viés, a gente foi tirando essas especialidades mais diferentes. E aí entra, talvez, encaixa super com a minha pergunta do viés, porque se as pessoas foram bombardeadas, chegou a ter um perfil ali de especialidade que foi dominante nas respostas, ou não? Foi bem homogêneo, bem distribuído? Não, o que eu me lembro foi bem homogêneo. A medicina do esporte e a reumatologia tiveram mais, mas a gente fez uma análise estatística separada deles e não teve diferença no total. Mas eu tive umas coisas... Não teve diferença no total? Não, em relação à avaliação com eles e sem eles, não teve diferença. Ah, tá. Porque é um número pequeno também, né? Exato. De residentes. E só para esclarecer para quem está ouvindo, a pergunta é porque o médico do esporte, obviamente, é alguém que deve entender do assunto, e os residentes da Reumato também passam no ambulatório de medicina esportiva, né? Exato. Tem a professora Ana Lúcia e a Fernanda, né? Que são médicas do esporte também, então trabalham com isso também no ambulatório delas. Nesse sentido, eu recebi algumas respostas inusitadas, assim, então... Eu recebi e-mail de gente brigando porque está recebendo muitos e-mails e já respondeu. E aí eu fiz questão de conferir nome por nome e não respondeu, só quis bagunçar. Eu respondi e-mail assim: prezada Débora, não prescreva exercício físico, não concordo com isso. Assinado fulano de tal, chefe de tal departamento. Ô, louco! Cara, você é um médico, como assim? Você não... sei lá, não prescrevo, não sei, não tenho interesse em responder, não é do assunto que eu, trabalho, mas não prescrevo, não Isso concordo. entrou no trabalho de alguma forma? Isso entrou na qualificação. Nossa, porque... eu dei essa cutucada que, de certa forma, explica a minha taxa de resposta, né? Eu esperava uma super taxa de resposta de 40%, 60%, que é o que tem na literatura, e consegui 11,5%, então... Isso também é dado, né? Isso não também é dado interessante. que vem através do questionário que foi elaborado, mas, cara, é o cara respondendo que realmente ele não prescreve e não acredita. Não quer prescrever, Não me venha me explicar que eu não quero aprender. Entendeu? Dá pra dizer que área que é o cara? Eu não vou lembrar de cabeça, mas até o e-mail tá guardadinho. E era um professor. Era professor? Eita, guardou por algum motivo. Deixa guardado. Eu sou meio sistemático, tá tudo guardadinho. 15 versões lá do artigo final. E conta brevemente o que tinha no questionário. Tinha avaliações gerais de saúde, então se faz atividade física, por quanto tempo faz, tempo que permanece sentado no dia a dia, se já teve treinamento prévio sobre atividade física na graduação, né, na formação acadêmica.
Teve sobre conceitos básicos, então, conceito de atividade física, tinha um questionário, uma parte de verdadeiro ou falso, para responder sobre atividade física e doenças crônicas, né? Por exemplo, pacientes com dor crônica não podem praticar exercício, é falso. Então, essa foi uma resposta com alta taxa de correta, né? Além disso, a gente tinha perguntas abertas de quantos minutos de moderada intensidade são prescritos por semana, quantos de alta intensidade, quantos de treino de força, quantos dias de treino de força, quanto tempo de atividade física para crianças, também foi uma das perguntas, quanto tempo de tela para crianças e adolescentes, acho que essas eram as principais. Tinha uma pergunta final, se ele acha importante que esse tema seja incluído na formação do médico generalista. Legal. Né? E aí, bom, aí a gente chega nos resultados. Vamos lá. Bacana. Aí teve menos de 10% da população HC que você mandou os e-mails que respondeu. Foi 400 e... Não, foi quase 400, deu 11%. 11,5% de taxa de resposta. 11,5 de 5 mil... É porque a gente foi excluído, a gente excluiu. avaliando Ok. antes da exclusão, né? Boa, verdade. Uma breve pausa do assunto aí para convidar vocês que estão no meio do episódio, antes da gente trazer os resultados aí da tese de doutorado da Débora, antes que você fique ansioso. Vamos te quais deixar foram os ansioso. resultados. Exatamente. Bom, você está vendo aí na tela, camisetinha, movimento em foco. Voltou. Temos novidades, né, Franco? Temos. De camisetas. Mostra Já saiu agora? a nova? Saiu Já? Está rolando. Quer mostrar? Mostra agora? Mostra agora. Oi, o que você quer? Mãozinha? Mãozinha do Rafael. Mãozinha nervosa. Pega aí, Rafael. Ó, posso mandar na sua mão e você abre? Vamos ver, vamos mostrar. Chegou hoje. Pessoal que está acompanhando aí ao vivo. Como chama isso aí? Recebidos? Recebidos do Movimento em Foco. Pode chegar direto na sua casa. Exatamente. Você tá com o seu celular em mãos? No bolso. Ah, beleza. Então, vamos testar ao vivo. Primeira pergunta, você tem Spotify Você tem instalado? Spotify? Tem. Boa. Então, O vamos Cássio lá. já vai mostrar? Quem vai? Não, você tem que ir no Spotify, Cássio. Tem que ir Aí no tem Spotify. que ensinar o senhor a usar falou que a tecnologia. Achei que era Como que faz? Entra aí no QR Code. Spotify. Aí no Spotify vai na busca, lá embaixo. Busca. Tem uma câmera lá em cima. Boa. Escanear. Ai, peraí que eu tenho que tirar do modo avião. Ok. Aí aponta. Aponta sua câmera. Tô apontando. Ih, falhou, será? Você tem que pegar o logo do Spotify. Aê, rapaz. Foi direto. Pronto, foi direto. Que isso. Bom, vamos lá. Começando do começo, né? Como já diria sábio Rafa Teles. Os principais resultados ali da descrição da amostra. Então, 67% dos médicos avaliados praticam atividade física regularmente. A gente já acha que é um número alto, né? Então, se a gente tivesse com acelerômetro, provavelmente a gente veria números mais baixos. 63% permanecem de 4 a 8 horas por dia sentado. Também, se a gente fosse avaliar objetivamente, provavelmente seria mais horas. E 41% tiveram treinamento prévio sobre o tema. É um número bem elevado em relação à literatura. Geralmente gira em torno de 10 a 15% dos médicos tiveram algum contato sobre esse tema durante a formação acadêmica. Ou seja, ou o HC está muito bom, Sim. está fora da curva, Ou seleciona médicos muito diferenciados aí. ou então a autopercepção está desajustada. Né? Pode ser também. Como eu antecipei já, 99,7%, então quase 100%, acha que é importante recomendar atividade física, mas 34% consideram a atividade física como tratamento adjuvante e não como tratamento de primeira escolha para a maioria das doenças. 32% avaliam os níveis de atividade física dos pacientes e só 49% recomendam, de fato, a atividade física. Só fazer um parênteses aqui, que mas no início lá da residência a gente sempre foi questionado sobre a prescrição de atividade física e o educador físico nessa história, o médico está se metendo, está querendo passar treino, e não é bem assim, né? A gente, quando a gente fala de recomendar e prescrever atividade física, a gente está falando
das recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, que são 150 minutos de atividade física moderada por semana. Se vai ser corrida, dança, boliche, futebol, futevôlei, aí é com o paciente. Se na corrida vai ser um fartlek, vai ser tiro, vai ser intervalado, aí é com o treinador dele. Enfim, a mesma coisa com o treino de força, né? Então, são 2 vezes por semana, pelo menos, de treino de força, trabalhando grandes grupos musculares, mas se é uma cadeira flexora, se é um leg press, o educador físico que tem uma formação específica para isso, até para periodizar a evolução desse paciente, né, na própria atividade física. Então, a gente está falando de coisas diferentes, só para não... São diretrizes mais gerais, né? Exato, só para não ter essa bagunça. A gente identificou algumas barreiras, então, em relação à recomendação de atividade física, né, como que 100% acham importante e 50% recomendam. A principal, sem dúvida, é falta de tempo nas consultas. E aí dá até para entender um pouco do sistema HC, né? Realmente é um volume muito grande de pacientes, um número médio ou pequeno de médicos para atendê-los. As consultas são rápidas, são bem objetivas mesmo. Falta de treinamento prévio também foi uma das barreiras. E aí talvez a terceirização do problema, né? O desinteresse do paciente. Então as pessoas não recomendam por achar que o paciente não está interessado em fazer atividade física. Pacientes preferem tratamento medicamentoso do que mudança de estilo de vida. Foi citado também que outras mudanças do estilo de vida são mais importantes. Acho que essas foram as principais barreiras que a gente encontrou. E que mudanças são mais importantes? Foi citado ou não? Não foi citado. Não sei especificamente talvez se tabagismo. De alimentação. Acredito que cessação de tabagismo devem ser prioridades. O que mais? A gente também avaliou um conceito que chama autoeficácia percebida. Então, como eles percebem a capacidade deles em determinada habilidade. E também foram resultados impressionantes. Assim. Então, 70% consideram como boa ou excelente a sua capacidade de colher histórico sobre atividade física. E aí, parênteses, é uma coisa que eu só aprendi na residência, e como é que eles não fizeram a minha residência e sabem tão bem assim. Dunning-Kruger. Exato. 59% avaliam como boa ou excelente a capacidade deles de avaliar contraindicações ao exercício. 65% boa ou excelente capacidade de convencer o paciente a praticar atividade física. Louco. Porém, 64% acham que tem uma habilidade ruim ou regular em escrever uma prescrição de atividade física. E é isso. Aí a gente chega na parte dos resultados relacionados à parte objetiva mesmo. Cara, nessa parte das barreiras, só para não perder aqui o insight, porque tem várias barreiras mesmo. Mas é engraçado, porque não é o objetivo do seu estudo, né? Mas, naturalmente, a gente faz estudos e dali vão saindo novas ideias, novas perguntas e tudo mais. E me veio uma coisa, porque realmente, é uma barreira ter a prescrição ali, ainda mais super individualizada, mas é possível solucionar essa barreira com talvez uma cartilha que atenda às demandas de um ambulatório, de um público específico, mesmo que seja mais geral, em que no primeiro atendimento, primeiro contato com o paciente, aquilo é dado em mãos, você não precisa ter habilidade de prescrição e poderia ser algo feito em parceria medicina do esporte e do exercício com aquele setor específico, né? Então, barreiras existem, mas a gente pode buscar soluções para isso também. Você pode aplicar um questionário que seja de 3 perguntas, de 5 perguntas, sobre nível de atividade física, sobre prontidão e do estado de mudança do paciente, enquanto ele está ali na sala de espera, esperando 3 horas para ser atendido. Seja um programinha gravado, um videozinho gravado, passando na TV, na sala de espera. Exato. Então, sim, soluções são possíveis, né, de desenhar. Claro. Eu achei bem curioso isso, né, dos médicos, em grande parte, acharem que conseguem convencer os pacientes a fazerem, mas poucos fazem. E poucos se dizem capazes de prescrever, né? Sim. É complicado, né? Como que você vai tentar convencer sem, ao mínimo, saber prescrever? Então, eu tenho a habilidade de convencer, mas eu não entendo. Então não sei se... Fica difícil convencer assim, né? Exato.
E eu falei, né, 34% consideram como tratamento adjuvante. Então, para ele é muito... Assim, secundário. para 60% é muito mais importante saber qual medicamento prescrever do que falar sobre atividade física. Enfim, e aí eu tive lá na revisão bibliográfica, eu achei um artigo muito legal, um editorial de 2012, que questiona se é uma negligência médico-legal o médico não prescrever atividade física, e elenca 39 doenças diferentes em que a atividade física é o primeiro passo terapêutico. Então, o paciente chegou lá para você com a doença X, a primeira coisa que você tem que fazer é mudança do estilo de vida. Nutrição, sono, estresse e atividade física a gente não faz. A gente já pula essa e vai para a primeira linha de tratamento medicamentoso. Se não fizer, teoricamente, seria negligência. Esse é o questionamento lá do autor no editorial. Editorial bem legal. Ácido. Polêmico, ácido mesmo. Cara, é muito interessante, dá vontade de conversar com esses médicos, né, que responderam. Tipo, vem cá, conta mais. Exato. Eu ficava brincando na análise de dados, né, ali na tabela do Excel. Eu achava, sei lá, alguém que por acaso errou todas as respostas. Aí eu ia procurar de que especialidade era, de quanto tempo de formado tem, enfim. Puta, que legal. Para poder ter Sabe alguma que ideia. Interessante, uns estudos psicológicos que tinha a filmagem, assim, que você está entrevistando, aí você tem depois, não só a entrevista, mas a análise da entrevista depois. Chamar essas pessoas e ver como que é o discurso. Sim. O cara se diz convencido de que ele sabe convencer o paciente a seguir, a mudar o estilo de vida. Da minha experiência com consultas médicas para mim ou para familiares ou para ouvindo de paciente, normalmente essa recomendação é através do terror. Se você não fizer exercício físico, você vai infartar. Se você não fizer exercício físico, você vai morrer. Se você não parar de fumar, você vai e tal. E essa não é uma boa forma de incentivar alguém a mudar o estilo de vida, né? Então, é interessante. Qual será que é a estratégia que eles usam, que eles acham que está funcionando? Eu preciso aprender com eles, talvez, né? Porque eu também não sei se eu consigo convencer 65% dos meus pacientes, por mais que eu tente convencer pelo exemplo também, mas certamente não é uma tarefa fácil. E aí vem outro questionamento, né? Se eles acham que é importante, se eles recomendam tão bem, se eles acham que tem esse conhecimento todo. Na hora da avaliação objetiva, 50% acertaram que são necessários 150 minutos de atividade física moderada por semana, 17% acertaram sobre atividade física intensa, que são 75 minutos por semana. Não, era aberto. Tá. E 36% acertaram sobre exercício de força 2 vezes por semana. E aí, quando a gente vai ver a população pediátrica, é um desastre mesmo. 10% acertaram que crianças precisam ser ativas por 60 minutos por dia. Então, foi alarmante, assim, esses resultados. Quantos por cento acertaram? Das crianças? 10%. Nossa, muito baixo. Muito baixo, imagina. E atividade física na infância tem muito tabu, né? Não pode fazer exercício de força, não pode fazer um monte de coisa. Sim, mas nem entrou nessa... É o simples, né? A criança precisa brincar por 1 hora, é só isso. É muito simples, de esconde-esconde, de pega-pega, de subir nos negócios do parquinho. Simplesmente sair da tela e fazer qualquer coisa que saia do basal é atividade física. Então, passear com o cachorro é atividade física, enfim. É o verdadeiro sai de casa, vai fazer alguma coisa. E aí, nesse contexto, só 35,8% acertaram um conceito de atividade física. A maioria deles confundem o conceito com o conceito de exercício. Então, também é interessante porque as principais publicações falam de atividade física. Então, não precisa ser um exercício, né? Uma corrida de rua, 10 km, né? Uma corrida de 10K, uma corrida de meia maratona, enfim. A atividade física moderada, ela já traz benefício cardiovascular, traz benefício de redução de mortalidade, de ganho de qualidade de vida. Se o médico não sabe essa diferença, não sabe explicar isso para o paciente, alguma coisa está fazendo errado. Ou está convencendo o cara a correr 10K, ou... Porque uma vez que você coloca que é atividade física, pode ser ele eventualmente ir a pé para um local que ele ia se deslocando com outro meio, de carro, né? Exato. Sim, subir escada. Ao invés de pegar o elevador, subir de escada, enfim. Subir a escada rolante, Exatamente. descer um ponto antes do ônibus para andar um quarteirão a mais.
estacionar no shopping longe da entrada, da acesso às lojas. Fica todo mundo dando volta procurando a vaga mais perto para andar o mínimo possível, sendo que você foi para passear, né? Tipo, você foi para andar. Então... E assim, por mais que seja pouco pra gente que é do esporte, pra quem não é um primeiro passo, né? Um primeiro passo para depois buscar, de repente, o exercício de fato, né? E ter prazer naquilo também, né? Sim, isso é uma coisa importante. A gente tem uma discussão disso em relação à avaliação pré-participação. A gente não pode pôr barreira para o paciente, né? Então, o paciente não pode entender a atividade física como uma assessoria esportiva, como um personal trainer, como uma academia de musculação que ele precisa se matricular. A gente precisa explicar isso também e minimizar essa barreira. A atividade física são tarefas domésticas, varrer a casa, varrer o quintal, passear com o cachorro, cuidar do jardim. Tem aquela série das Blue Zones, que não sei se vocês chegaram a ver na Netflix, que fala dos pontos no mundo com maior concentração de longevos, população acima de 100 anos. E aí eles puxam para vários temas, né? Mas sempre tem o envolvimento da atividade física. Acho que é como viver até os 100 anos, né? Uma coisa assim, o nome da série. É Blue Zones. Blue Zones. E aí tem um subtítulo. Tá. E é baseado no livro, mas o ponto legal é que vai mostrando, assim. Então, o primeiro episódio foi um que marcou, fala de uma população lá de Okinawa, no Japão, e uma das coisas de atividades do pessoal lá é cuidar de jardim. Todo mundo tem um jardim em casa, então agacha, mexe. Sim. Na Itália, não lembro qual que é a cidade, acho que o local acho que é Sardenha, morro pra caramba, todo mundo mora em local que tem que se deslocar para baixo, subir morro. Então você vê que a atividade está envolvida e está inserida no dia a dia. E às vezes é isso, você não precisa fazer uma assessoria, às vezes morar num local que propicia isso já facilita, né? Sim. Ter hábitos que casam com isso, facilita. No episódio com o João, se não me engano, foi com ele. A gente chegou a falar sobre o quanto que não sei se foi no episódio com ele, mas o quanto que a cidade propicia esse tipo de coisa também. Foi, né? com o Danny Boy. Foi com o Danny. Acho que com o João também. O João, com o João talvez, também? né? A arquitetura da cidade, enfim. É uma coisa que... atividade física, se ela puder ser prazerosa, melhor ainda. Então, dança é um negócio que atrai muito, caminhada, se tiver um ambiente para... Mora numa cidade de praia, vai caminhar na praia, que é coisa melhor. Sim. E além disso, mostrar para o paciente que se o Exercise is Medicine, ele é dose dependente, né? Então, se hoje ele não faz nada e amanhã ele deu 100 passos, é uma baita vitória. Né? Ele não precisa pôr no pedestal dos 10 mil passos dia, porque raramente a gente realmente atinge esse nível, né? Mas 100 é melhor do que nada, 150 é melhor do que 100, e aí ele vai crescendo na progressão dele. Eu costumo brincar com esse tipo de paciente, ou com paciente com insônia, por exemplo, que tem 15 anos que você é sedentário. Não vai ser em um mês que você vai se tornar uma pessoa 100% ativa. Tudo bem se durar 2 anos esse processo, 3 anos, né? A gente é viável essa questão. Então, se eu ando, vamos supor, 500 passos por semana e a cada semana aumentar 50 passos, eu vou demorar muito para chegar nos 10 mil, mas eu vou chegar em algum dia e eu vou estar cada semana melhor do que eu estava na semana anterior. Então, é um progresso. Em algum momento, a motivação vai vir e daqui a pouco esse incremento de 10% na semana, daqui a pouco vira as 20, É um papo bem de coach, né? A disciplina vem antes da motivação, muitas vezes, né? E a gente vê que a gente atrai outros hábitos, né? Então, a partir do momento que o paciente se engaja na atividade física, Tem alguém bravo aí. Ele acaba se alimentando melhor. Então, é isso. Se eu desço um ponto antes do ônibus e vou caminhando, em algum momento essa caminhada vai estar fácil. Eu entro no ônibus, já que eu caminhei, eu posso ficar em pé e a senhorinha pode sentar. E aí você... diminui o tempo sentado. Então, você vai se motivando ali a ganhar outros hábitos positivos elencados nos outros. É bizarro o quanto que eu me vejo nessas coisas. Não, mas eu fico pensando justamente isso, porque aí tudo vira motivo, né? Pra você falar, não, cara, pra que sentar? Vou ficar em pé aqui. Todo mundo na escada rolante, vou subir de escada. E assim vai, até que o normal vira ser isso, né? Isso mesmo. Pensando nisso, eu tenho uma característica de eu não gosto de andar devagar. Então, normalmente eu tô correndo. Se é para ir de um lugar ao outro andando, eu corro, eu subo escada, eu subo de 2 em 2 degraus. Também, enfim.
Zero motivo para ter falado isso, né? Não, mas são pequenas coisas, né? É uma forma de gamificar, né, a questão e você competir com você mesmo. Ou algum você vai sintoma de evoluindo. ansiedade também. Pode ser. Pode ser. Não, é o prazer pela... Ou obsessão, no meu caso, ansiedade aqui. Ou tá, ansiedade não. atrasando com calma, né? É 100% o prazer do movimento, cara. Não é pressa, não quero chegar rápido. Entendi. Aliás, se bem que eu não gosto do caminho, eu gosto de chegar. Boa. Mas isso era engraçado, cara. Eu, tipo, recém-formado, assim, que eu morava ainda com meu pai, jalequinho, na época eu usava jaleco. Eu nunca caminhei no estacionamento do prédio, eu sempre correndo. Então saía sempre atrasado também, mas descia do elevador, correndo. A galera que me via só me via correndo, assim. De novo, sem motivo, só quis falar de mim. Egocentrismo. Não, mas eu tô achando essa cena muito engraçada. É engraçado, cara. Difícil é tudo louco ainda. Se for entrar mais, a gente piora a situação. Vamos parar por aqui. Vamos. Bom, o que mais? A gente achou algumas associações legais, então os médicos de especialidade clínica em relação à cirúrgica e que tiveram treinamento prévio têm maior tendência de avaliar e recomendar atividade física para os pacientes. Aqueles menores com idade menor que 45 anos, também de especialidade clínica, com menos de 23 anos de formado ou que são residentes, têm maior chance de responder corretamente à atividade física moderada e vigorosa. Só aqueles que praticam atividade física regular têm maior chance de responder corretamente sobre exercício de força. Então, a pessoa precisa estar mesmo engajada para saber, talvez, esse nível de detalhe. Tema recente que a gente conversou, né? Isso. Que mais? Treinando o que se atende, foi o nome do episódio. Foi. A prática regular de atividade física e o treinamento prévio estão relacionados à elevada autoeficácia nas habilidades que a gente avaliou. E, por outro lado, a elevada autoeficácia está relacionada a responder corretamente sobre atividade de força, atividade moderada e de intensa. Legal. Então, essas foram as principais associações que a gente achou. E aí, no final lá, a gente pergunta se deve ser ou não parte do currículo, né, do médico generalista. E 87% acham um tema obrigatório e 12% acham que tem que ser um tema opcional. Então, também quebrou um pouquinho a minha expectativa. Se 100% acha que era importante recomendar... Não, mas, eu achei alto pra caramba. De ser um tema obrigatório? Eu pensei que pelo que estava vindo, talvez fosse vir um número menor sobre a obrigatoriedade. Eles estão tão certos, né, de que estão com a razão, que não precisa disso. Não sei. Mas essa comparação que você colocou, né? Pode ser. Que seria é algo importante de se saber, mas não é 100%. Acho que devia ser 100% mesmo, concordo. Ou mais perto de 100%, apesar de ser uma taxa alta, né? Sim. Eu tava esperando vir julgo que é importante, mas pode ser opcional, entendeu? Teve um que respondeu, não acho que é importante. Eu acho que precisa. E você foi atrás dele? Você foi atrás dele de entender as outras respostas dele? Foi, mas eu não vou lembrar detalhes, não. Mas será que esse cara acha que puxou a capivara? Mas depois nos bastidores eu posso conferir. Boa, tá vendo? Se você estivesse aqui na mesa, você ia ter acesso aos spoilers. O cara assinou o termo de consentimento dizendo que ia ser sigiloso, a gente vai expor aqui agora. É isso, foi um trabalho, assim, eu gostei muito de fazer. Teve uma pequena pena aí da pandemia mesmo, eu acho que atrapalhou bastante, não só em relação aos resultados, como o engajamento mesmo do grupo em relação à pesquisa em si. Mas, aprendi muito, assim. Ouvi de alguns colegas, assim, pessoas que eu admiro, que eu não deveria ter feito doutorado direto, né? Eu não fiz mestrado, então eu fiz várias iniciações científicas na faculdade. E o próprio Bruno sugeriu que fosse um doutorado direto pelo tamanho do projeto. Então, se a gente tivesse a taxa de resposta esperada, realmente talvez mudaria alguma coisa ali de mais objetivo, né, em relação ao currículo. Pelo menos ia pôr uma sementinha ali na faculdade, um zumbido ali de que alguma coisa precisava ser avaliada minimamente. Por isso que foi um doutorado direto. E não me arrependo. Aprendi bastante. Gostei muito, fiz boas disciplinas lá na faculdade durante, né, o processo. Cara, eu fico curioso para duas coisas.
Uma é rodar a mesma pesquisa de novo agora para ver se teria alguma diferença, sabe? E uma rodar algo semelhante no meio dos influenciadores, para ver o nível de conhecimento. Influenciador digital, não fitness. Mas assim, talvez não a mesma, né? Um pouco adaptada, mas para ver o quanto que a influência vem agregada com conhecimento, sabe? Sim. Ia ser curioso. Eu acho importante essa questão da população que respondeu, né? Então, mais provável que quem se dispôs a responder porque já gostasse do tema e se interessasse mais. Então, você está falando de 11% da população para quem vocês enviaram o questionário. Se a gente for para a amostra de 100%, provavelmente vai cair muito esse número de quem sabe prescrever e tal. Sim, com certeza. E a gente está falando de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Que é a maior referência ali como... Né? E também em termos de recursos humanos, são médicos de alta qualidade, que passaram um processo seletivo intenso. Se a gente tentar extrapolar isso para a população de médicos do Brasil, né, de São Paulo, sei lá, também, muito provavelmente, a gente vai ter um resultado negativo, né? Com certeza. Então, isso é muito louco de pensar, né? A gente vê que tem só esses núcleos mesmo, da medicina do esporte, a medicina de família e comunidade publica bastante a esse respeito, estuda bastante, acho que trata mais do dia a dia ali do paciente, né? Mas são só esses pontos mesmo. E você não chegou a abordar alguns dogmas de exercício, e aí não precisa estar relacionado com a sua tese, mas do que você vivencia com colegas, assim, por exemplo, para asma, para dor lombar tem que fazer natação, sobrepeso não pode correr, sempre, tipo, apareceu alguma coisa nesse sentido, ou você consegue trazer da sua vivência? Acho que mais da vivência do que da pesquisa, assim. Acho que até como experiência pessoal, né? Quando eu sou paciente, as recomendações que eu recebo é não fazer nada por causa do tornozelo, ou 30 minutos de caminhada 3 vezes na semana, que não atingem ali o que é recomendado. E vários desses estigmas. Então, crianças e asma, geralmente natação é o primeiro esporte, né, escolhido, e não necessariamente precisa ser isso. A lombalgia mecânica também, com repouso, importante. Então, acho que isso é frequente. Aí eu não sei se a gente tem uma bolha ali do HC, que a gente não vê isso com tanta regularidade, ou se, de fato, a gente está caminhando ali numa geração de médicos que está mudando esse cenário mesmo. A gente conversou recentemente aliás, algumas conversas sobre o tema de UTI, e tinha essa cultura de que o paciente crítico não pode fazer movimento, ele está lá para repousar. E mesmo dentro de uma unidade de internação, uma unidade de tratamento intensivo, isso já mudou. A fisioterapia está lá. Sim, não é só fisiorrespiratória, né? Então, tem movimento também. Estamos trazendo movimento para dentro da unidade de internação. Então, aparentemente, essas barreiras vão caindo também. Então, espera-se que isso vá mudando, né? Mas, enfim, bom, eu ia falar uma coisa, mas que esqueci a linha que eu ia seguir. Alzheimer. A atividade física também traz benefício em relação ao Alzheimer. No meu caso é qualidade de sono, isso é claro. A atividade física eu tenho feito, mas dormir tá sendo um problema. E a cognição vai para o espaço, a memória vai para o espaço. Se quiser agendar comigo, a gente está lá na Care, Jardim dos Espíritos. Será que sua atividade física está no melhor horário para facilitar o seu sono, ou ela está sendo Não, isso não está sendo um problema. Mas se tiver uma babá também para dar uma cuidada da Luísa, eu poder dormir. Sabia que é culpa da Luísa. As barreiras. Fala pro Cássio agora, Cris. Dá seus pulos. Isso é fato, eu sei que a responsabilidade é minha. Não estou botando a culpa em ninguém, não. Dá seus pulos. Criticou a Cris aqui, que estava sedentária, que não tinha tempo de deslocamento. Não, exercício eu faço. Não consigo dormir. Dá seus pulos. Parece cada um. Como assim? Cada um, né? O que você faz que horas você entra no HC? 8? 8. Entre as 8 e que horas você sai?
Dorme lá um pouquinho. Clarice. Ó, Não dá? Pô, dá seus pulos. Salinha da Atlética ali na maca. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Débora. Obrigado Sim. aí por ter vindo. Eu que agradeço. Papo legal demais. Esperamos que chegue aí realmente para uma boa quantidade de médicos, especialmente aqueles que responderam serem convencidos aí, a convencerem os pacientes e eles talvez entenderem que não são tão convincentes assim. Posso fazer uma... Talvez, não sei se é uma pergunta final, mas... Os aprendizados que você teve aí, seus, assim, que você fala, puta, é isso daqui que eu tiro desse estudo. Ixi. Aprendizados práticos, Pergunta de banca, teóricos, né? Eu aprendi que dá trabalho demais tocar um trabalho desse sozinha. Eu aprendi que você tem que ser relativamente organizado, porque são inúmeras versões e aí realmente são. A gente faz um questionário piloto, a gente adapta esse questionário, a gente manda para especialistas para ver se... Acho que até o Cássio participou do piloto, para ver se está... se né, é autoexplicativo, se tem alguma questão dúbia ali no contexto. Todo o processo ali da metodologia também é trabalhosa. Análise de dados nem se fala, análise estatística também. Mas o que eu mais me senti confortável assim, e feliz no final foi, tipo, não tô sozinha, sabe? Aquele inconformismo que eu tinha no R1 era para ter mesmo. As faculdades não ensinam isso, os médicos não sabem sobre isso, deveriam saber, todo mundo acha que deveria saber. O médico ainda é visto como uma figura de informação confiável e de respeito, então é diferente, infelizmente é diferente um médico recomendar X e o dentista ou outro profissional de saúde ou o psicólogo recomendar Y. Ainda tem esse viés na nossa população, mas eu me senti mais, tipo assim, confortável, sabe? Era isso mesmo, então fazia sentido eu me sentir inconformada com aquilo que eu vi no R1. Proposta. Existe um livro que é um livro usado na Físio, sobre neuro, que é do Ricardo Nitrini, que é um médico do HC, que é o que todo médico deve saber sobre neurologia. Vamos escrever um livro, o que todo médico deve saber sobre exercício. Perfeito, hein? Vamos fazer, eu estou jogando nas suas costas. Se quiser, eu ajudo em alguma coisa, mas... Vamos sim. Pô, sensacional, cara. Legal, E vai ter uma editora Movimento em Foco? Olha, um curso online junto. Muito bom, adorei a ideia. Vamos. Pô, Esse livro de neuro é famoso, né? famoso. É um assunto muito legal, né? Porque eu trabalho com esporte de alto rendimento, eu gosto dessa parte da medicina do esporte, mas não dá para deixar de lado exercício e saúde. Então, é uma coisa que eu pretendo continuar estudando e continuar atuando também aí para frente. Bom demais. Bom demais. Obrigado, Débora. Valeu por vir aí. Eu que agradeço. Esperamos que, então, os resultados práticos venham aí, seja numa mudança de conteúdo programático da faculdade, sejam os profissionais indo mais atrás do que é a recomendação, né, para a saúde. E, enfim, que cada vez menos as pessoas encontrem barreiras e os médicos também impõem essas barreiras para a atividade física no geral aí da população. Obrigado por vir, foi bom demais. Isso aí, eu que agradeço. Bom demais. Valeu, galera. Ó, até o copinho o é próximo. seu. Opa. E agora a gente vai testar a camiseta de verdade, hein? Vamos. Dentro do episódio. Não precisa, pode ser fora ser e depois depois. a gente prova que funciona. Valeu, vai galera. ter vídeo, né? Até o próximo episódio, então. Valeu. Pra quem tá ouvindo, brinde Pô, sem não sem pode- nada. Isso. Só pra ter Só pelo barulho. Só pra emocionar o